Oi, pessoal. Hoje é o terceiro vídeo da série Pensamento Político. No primeiro, eu me posicionei perante as eleições que vão ocorrer daqui a 2 semanas. No segundo, ampliei um pouco mais a explicação do porquê não confio mais no Lula e no PT. E hoje eu gostaria de comentar um assunto que aqueles que dizem que Bolsonaro não é o mais indicado para governar o Brasil, né, utilizam como argumento, chamando-o de genocida e culpando pelas mortes de milhares de pessoas, mais de 600 mil pessoas aqui no Brasil pelo Covid. Isso é mostrar não somente desinformação, mas principalmente a evidência de que funcionaram como esponjas, absorvendo a pregação diária dos meios de comunicação que desde o início se mostram contra o governo federal. Na verdade, a pandemia, a gente já teve outras pandemias, mas nenhuma como esta. Nenhuma como esta. A gente já vem, talvez, num espaço de tempo de 15 anos, a cada 6, 8 anos, 10 anos, ou talvez mais de 15 anos, epidemias de vírus que vêm lá da Ásia, né? Vem da China e de outras, mas principalmente da China, de regiões da Ásia. E esse veio da China, né? E da cidade de Wuhan, que foi o epicentro onde se iniciou a pandemia que tomou conta do mundo. Vocês vejam que a China, por ser um país dominado pelo Partido Comunista, social comunista, e, portanto, sem a menor liberdade de expressão. Meios de comunicação lá só falam o que o governo quer. Televisão, aquilo que o governo permite. E quando a gente veio saber que estava ocorrendo uma epidemia na China, ela já tinha se alastrado por Wuhan e por algumas outras localidades. Wuhan já estava praticamente em quarentena. E o Ocidente apenas tinha notícias vagas. Médicos, né, 1 ou 2 médicos que tentaram informar, mas nem tentaram burlar coisa nenhuma, apenas informaram o que estava ocorrendo, eles sumiram. Um sumiu, a mídia divulgou. O outro eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas um sumiu. Ou seja, ninguém pode ir contra o Partido Social Comunista lá. Porque se dá mal, é preso, né? É torturado, é condenado. A família sofre com isso, porque passa a ser perseguida, né? Então é um sistema horroroso. Bom, isso já em dezembro, né, se tinha notícias, janeiro, né, se tinha notícias, que foi quando o governo federal ele começou a trabalhar no sentido de trazer os brasileiros que estavam em Wuhan, né? E aí, no dia 4 de fevereiro de 2020, e isso eu retirei
do site da Folha de São Paulo, o governo Jair Bolsonaro declarou, no dia 4 de fevereiro de 2020, uma terça-feira, estado de emergência em saúde pública para prevenir a chegada do novo coronavírus chinês, que a Folha de São Paulo chamava do vírus chinês. Então, a portaria foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União e definia que o Centro de Operações de Emergência seria a estrutura federal responsável por articular políticas de prevenção à nova doença. E, em paralelo, o governo federal mandou para o Congresso, o Poder Legislativo, um projeto de lei para, aí no caso, colocar em quarentena brasileiros evacuados da cidade de Wuhan, na China, que era o epicentro do coronavírus, lá na China. Então, qual era o objetivo disso? Facilitar a montagem da quarentena, contratar servidores, ver necessidade de equipamentos de proteção. E aí admitia que hoje a gente não tinha o coronavírus confirmado ainda no Brasil. E que se não tivéssemos que buscar essas pessoas, nem reconhecer essa emergência, reconheceria e iria aguardar a confirmação de casos, disse o Ministério da Saúde. O PL, o projeto de lei, autorizava a realização compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras, vacinação, quando surgisse, e tratamento médico gratuito de eventuais portadores da doença. E previa ainda restrição temporária de saída e entrada do país por rodovias, portos e aeroportos. E permitia que o governo requisitasse bens e serviços de pessoas físicas e empresas mediante pagamento de indenização e autorizava a importação de produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que fosse comprovada a eficácia no tratamento ou na prevenção. Então, essas providências elas foram tomadas. Nesse PL, não falava nada a respeito do carnaval. Mas qual seria o mais lógico? Que os governadores dos estados cancelassem o carnaval. Mas aí o do Rio, por questões financeiras, e o de São Paulo também, pelo mesmo motivo, não cancelaram. E nenhum outro estado cancelou, que eu saiba, que eu me lembre. E aí continuou. E aí vieram milhares de turistas da Itália, onde já estava em andamento, na região norte da Itália, principalmente na região da Lombardia, o surto do coronavírus. Lá na Lombardia, não sei se vocês sabem, quase todas as fábricas de confecção foram compradas por chineses. E aí tinha milhares de chineses lá. E o Ano Novo Chinês, ele é em janeiro. Ele não é em dezembro. A China não comemora Natal, nascimento de Jesus, porque não é um país cristão. Lá nem é favorável, o partido não permite muito a adoção e o culto às religiões. Então, lá não é em dezembro. O Ano Novo Chinês é em janeiro. E aí, em janeiro, milhares de chineses moradores da Lombardia foram para Wuhan.
para festejar com os seus familiares o Ano Novo. E depois voltaram para a Itália e aí levaram o vírus. E a Lombardia se tornou o epicentro, na Itália, da propagação da Covid, do coronavírus. E foi aquela miséria, aquela tragédia, né? Porque começou principalmente pelos lares de idosos, depois se expandiu para a população. Desculpem, eu estou saindo de uma gripe, né? E ainda estou com o resquício dela. Então se expandiu para todo o país, morrendo lá milhares de pessoas. Então, quando o carnaval aconteceu aqui, na Itália, na Europa, em outras partes do mundo, já havia o surto. E aí vieram milhares de turistas de toda parte, mas da Itália também, né? E aí é quando foi, pouco tempo depois do carnaval, detectado o primeiro caso de um homem que havia estado na Itália e veio para o Brasil, e começaram a pipocar os outros casos, muito provavelmente, né, ligado à questão do carnaval, que os senhores governadores não quiseram cancelar, mesmo tendo consciência do perigo. Mas naquela época, digamos, era algo que estava acontecendo longe, distante do Brasil, não aqui, não, era como se não dissesse respeito a gente. Mas já no dia 4 de fevereiro, o governo federal havia tomado providência através de um projeto de lei, né, em relação ao pessoal que ele iria trazer de Wuhan, mas também já pensando na possibilidade do vírus se disseminar por aqui. Mas aí ocorre o seguinte: em abril de 2020, né, por questões, digamos assim, ligadas a pensamentos divergentes, e também porque já aí, né, porque desde o início havia um esforço concentrado da mídia convencional, do legislativo, a divina corte, né, e de uma parcela considerável do legislativo de ir contra o governo federal. E aí o que é que acontece? O Supremo, e isso é manchete, né, no site do G1, o Supremo decide que estados e municípios têm poder para definir regras sobre o isolamento e o enfrentamento ao coronavírus. E que não teria, digamos, que seguir as normativas do Ministério da Saúde, ou seja, do governo federal. E a partir daí foi o que a gente viu. Gente, eu particularmente não considero que tenha culpados pelo que ocorreu, pelo número de mortes, mesmo sabendo, digamos que no começo muita coisa inadequada foi feita, mas foi feita por desconhecimento. Por exemplo, aquela história do Mandetta, o ministro da Saúde, né, de orientar que as pessoas só fossem aos postos de saúde, aos hospitais, se estivessem graves. Se não estivessem graves, se tratassem em casa, se cuidassem em casa. E aí, quando a pessoa ia, já estava mal, muito mal, né? E aí não tinha mais jeito, ia para a UTI, ia para o entubamento. Não se sabia da fase inflamatória que afeta pulmões, afeta o sistema circulatório, o corpo de uma forma geral, e as pessoas começaram a morrer, até que os médicos começaram a estudar
e descobriram, né, a fase inflamatória e começaram a utilizar os medicamentos que podiam ajudar sintomaticamente, né? Houve toda aquela polêmica por conta de medicamentos, né? E aí jornalistas, políticos, juízes, né, se arvoraram de médicos e começaram a dizer o que era para prescrever e o que não era. Gente, isso sempre foi atributo médico, né? Em todas as outras epidemias, ninguém contestava, os médicos prescreviam aquilo que era o indicado, o recomendado na época para o tratamento. Mas aí começou aquele fuzuê, aquela confusão que ninguém mais sabia, né, o que era para ser feito. E aí muita gente morreu. Muita gente. E isso não foi responsabilidade de ninguém. Se você... E aí eu volto a dizer, esse vídeo não é dirigido para quem já está definido para a eleição de hoje a 15, né, no último domingo de outubro. Esse vídeo é dirigido àqueles que não foram votar, se abstiveram e votaram em branco, porque esses podem decidir a eleição e podem decidir o destino do Brasil. Se vão entregar o país nas mãos de uma quadrilha, né, ou se vão colocar o Brasil nas mãos de um homem, de um governo que vem fazendo realmente um bom trabalho, né? Isso eu não posso negar, porque vem fazendo um trabalho bom, né? Então, veja bem, é para esses que eu estou. Se você pensa, né, ou você absorveu essa história de que o governo federal, Bolsonaro, é culpado pelas mortes, leia, pesquise, porque não é. Não foi, ninguém foi responsável. Milhões, milhares de pessoas no mundo inteiro morreram, né? Foi uma tragédia enorme, que a gente precisa aprender com ela, porque certamente outros vírus virão. E talvez de lá, novamente, da China, né? Porque parece que lá é um celeiro enorme de vírus. A Ásia tem vindo de lá os vírus. Então, é para você que eu estou me dirigindo, para que você reflita e não acredite nessas mentiras que vêm sendo repetidas todos os dias, toda semana. O ministro da propaganda do nazismo, ele costumava dizer, uma mentira repetida 1000 vezes termina sendo aceita como verdade. E aquilo que a mente absorve e dá atenção, ganha força. Então é o que vem ocorrendo com muita gente, mas não com todo mundo, felizmente. Algumas pessoas conseguem manter uma isenção e conseguem não ficar presas à mídia convencional. O que é a mídia convencional? São esses jornais, a televisão, né, que a gente está habituado no dia a dia. Vocês veem falando de alguma obra, do quanto de ferrovia, quilômetros de novas ferrovias já foram construídas, do que está se fazendo em relação a portos, né, do que está se fazendo em relação à proteção à mulher, né, o aperfeiçoamento da Lei Maria da Penha, e de tudo mais que vem sendo feito pelo governo federal no sentido de proporcionar possibilidades de crescimento para todo brasileiro. Então é para você, mais uma vez eu digo, que não foi votar, que se absteve, votou em branco. Reflita. Eu estava vendo ainda há pouco o debate entre os presidenciáveis e Lula estava lá com a
gravata verde, amarela e azul. Ele usava gravata vermelha. A cor é vermelho. Não é verde e amarelo. Né? Ele não tem sentido de pátria. Ele não tem sentido de patriotismo. Nem ele, nem o PT, nem aqueles que pensam de forma igual. Né? Não tem. A bandeira é vermelha e o desejo é de implantar algo aqui que faça com que eles, o partido, se perpetue no poder e, se possível, se transforme em partido único, como lá na China. Né? Vocês já ouviram falar de partidos em Cuba? Não, não tem, porque é uma nação partida, afetivamente, economicamente. Tá, tudo bem, você pode dizer o bloqueio americano influenciou bastante? Acredito que sim. Mas quem é que sustentava Cuba? Era a União Soviética. Caiu a União Soviética, Cuba passou a viver miseravelmente. Né? Tem algumas coisas boas lá? Claro que tem, óbvio. Óbvio, se eles não fazem pelo menos algumas coisas boas, seria um absurdo. Mas vá você falar contra, você vai para o paredão. Quanta gente foi morta? Quantos gays foram mortos? Quantos padres foram mortos? Quantos opositores foram fuzilados? Milhares em Cuba. Né? Quanta gente está sendo perseguida na Nicarágua de Ortega? O que é que está ocorrendo em vários países da América Latina? A Argentina afundando, o povo catando lixo. Aí você pode dizer, mas aqui no Brasil tem gente que cata. Claro que tem, a gente precisa corrigir isso. Né? Precisamos corrigir, precisamos colaborar, trabalhar, para que todos tenham uma vida digna. Nem todo mundo vai, digamos, alçar a um patamar social mais alto, porque as diferenças vão existir. Agora, o que nós não queremos aqui é uma elite privilegiada controlando todo mundo. Já existe, né? Mas nós não queremos que isso se acabe. Queremos que a Divina Corte volte para o papel dela, que o Breiner, com os seus asseclas, né? Se você não sabe quem é o Breiner, vá ver. Ele participou do filme Os 10 Mandamentos, né? Onde Moisés, o papel era feito por Charlton Heston, né? E o faraó do Egito era um ator e o Breiner. Né? Então, vá lá ver. Então, hoje a gente tem um arremedo de ditador, Will Breiner, né? Dando as cartas, muitas vezes. Então, isso é preciso mudar. E para que mude, você, meu caro, que não foi votar, faz a diferença. Porque senão depois você vai se arrepender. Lula ganhando, MST vai voltar a invadir. Né? Você sabe quantos títulos de terra Bolsonaro já entregou? Não tem ideia. Mas procure saber. E ele entregou principalmente às mulheres. Porque as mulheres cuidam mais das famílias do que homens. Os homens podem pegar a terra e vender e voltar para o mesmo caminho de antes, como o que ocorre quando se distribuem apartamentos feitos pelo governo, né, para a classe mais humilde. Muitos vendem e voltam a morar na beira da lagoa, em favelas, de lona, etc. Porque aquele dinheiro que proveio da venda do imóvel, que era a casa da família, foi mal utilizado. Então isso precisa ser fiscalizado, mas só com um governo decente. Né?
Porque o que a gente vê desse pessoal ligado à esquerda, e até me dá um nó no juízo, porque eu ainda tenho o pensamento voltado à esquerda, né? Ainda tenho, mas eu estou vendo que é necessário um intervalo para que saiam aqueles que destroçaram com a esquerda, saiam aqueles, né, que de forma psicopata destruíram esperanças e sonhos. E Bolsonaro seja uma transição para algo ainda melhor. Então pesquise, veja quantos títulos de terra foram entregues, veja como diminuiu a violência à mulher, veja como diminuiu, o pessoal disse, liberar. Gente, eu não sou a favor de armas, né? Sou a favor da liberdade. Da liberdade. Então, armar bandido e deixar o cidadão comum desarmado, que é isso que vem sendo feito, proibir a polícia de agir onde os bandidos estão, isso é privilegiar o crime. E aí eu não sou a favor. Né? Eu não sou a favor. Não tenho armas, não pretendo ter, mas eu sei que para ter uma arma, quem quiser ter a arma, não é tão fácil assim. Vai ter que passar por um psicotécnico, vai ter que passar por um bocado de coisa. O melhor seria que ninguém tivesse armas. O melhor seria, mas isso é utopia por enquanto. Porque por enquanto ainda predomina o egoísmo, por enquanto ainda predomina a ganância, por enquanto ainda predomina a intenção de se sobrepor ao outro. E é isso que o PT está tentando fazer. Não permita, de forma alguma, vá no domingo, o último domingo de outubro, vá à sua sessão eleitoral e vote, escolhendo de forma adequada aquilo que privilegia a liberdade, aquilo que privilegia o crescimento. Não entregar o país a um grupo que só quer o poder, o domínio, a manipulação e fazer o que quer. Um abraço a você e eu tenho certeza que você está repensando e tenho certeza absoluta que irá cumprir a sua parte para que o nosso país continue uma democracia verde e amarela. Um grande abraço e até o próximo vídeo.